programa de auditório muito bom, muito famoso, e ele sempre usava essa expressão, ou você se comunica, ou você se estrumbica. É sobre isso que eu quero falar nesta noite, comunicar ou estrumbicar. Nós estamos falando sobre esta série, virando a mesa, e turning the table em inglês, né? E hoje é a nossa segunda mensagem. Tudo o que nós fazemos, preste atenção, tudo o que nós fazemos comunica alguma coisa. Por exemplo, se você faz um gesto, você está comunicando. A expressão do seu rosto comunica alguma coisa. Um riso ou um choro comunica alguma coisa. Tudo que nós fazemos. E seu lar, especificamente, sua casa, pode se tornar o lugar mais seguro da terra, o lugar mais seguro do mundo para você se comunicar. O que eu vou falar hoje não é só para quem é casado, como eu disse semana passada, aplica-se aos casados, mas também aplica-se a todos nós que estamos em algum tipo de relacionamento. Todo mundo que está aqui está em algum tipo de relacionamento, ou de amizade, ou de namoro, ou de noivado, de casamento, de pai e filho, filho e pai, etc. Não é verdade? Efésios 4:29, se você tem a sua Bíblia, e hoje eu vou citar várias passagens, você não precisa se preocupar em me seguir, porque você não vai conseguir. Mas Efésios 4:29 diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas aquela palavra que for útil para edificar outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. E agora eu vou ler aqui uma tradução que eu mesmo fiz, baseado naquela versão inglesa da Message. Diz assim, Colossenses 4:6, sejam agradáveis em seu falar. O objetivo é trazer para fora o melhor dos outros em uma conversa, e não colocá-los para baixo, nem cortá-los. Vou repetir. Sejam agradáveis em seu falar. O objetivo é trazer para fora o melhor dos outros em uma conversa, e não colocá-los para baixo, nem cortá-los. Como nós nos comunicamos, ou vai nos levar a uma proximidade, ou vai nos levar à separação? Vai nos levar à intimidade, ou vai nos levar à divisão? É fácil ilustrar isso. A maioria dos divórcios acontece por problemas de comunicação. Alguns acham que é por causa de dinheiro, outros acham que é por outra causa, mas na verdade a maioria acontece por falta de comunicação, ou por comunicação inadequada. E a maioria dos relacionamentos se destroem também, de um modo geral, não só no casamento, por causa de uma comunicação inadequada. Por causa de uma comunicação que separa, que divide. O nosso foco hoje é como nós podemos edificar e nos conectar. Esta é a palavra-chave da nossa mensagem semana passada, lembra-se? Conexão é mais importante que relacionamento, porque você pode estar num relacionamento e não estar conectado com a outra pessoa. Quantos relacionamentos existem que são formais, mas não existe uma verdadeira conexão, não é algo do coração. A pessoa não está realmente emocionalmente envolvida. Então, nosso foco hoje será sobre como nós podemos edificar e nos conectar com aqueles a quem amamos através da comunicação. Primeiro, queremos identificar dois tipos de comunicação que causam perturbação e desconexão nos relacionamentos. Provérbios 3:3 diz o seguinte, minha própria tradução, tá, gente? Que a bondade e o amor não o abandonem. Prenda-os, a bondade e o amor, ao redor do seu pescoço e escreva-os no seu coração. Primeiro tipo de comunicação que perturba e que traz desconexão nos relacionamentos é a comunicação rude. A comunicação rude. Os homens, quero dizer isso para as esposas especialmente, para quem está namorando, para quem está noivo, os homens precisam ouvir três coisas. Okay? Eles precisam ouvir da sua esposa, da sua namorada, da sua noiva: eu acredito em você. Segundo, eles precisam ouvir: eu gosto de você. E terceiro, eu estou do seu lado. Então você que é esposa, e você que é mãe, ou você que tem algum relacionamento
com o homem, lembre-se que são 3 coisas que os homens precisam ouvir. Agora, as mulheres também precisam ouvir 3 coisas. Primeira coisa que as mulheres precisam ouvir: eu farei qualquer coisa por você. Se você fala isso, você já ganhou a mulher. Segundo, eu vou lutar por você. E terceiro, eu te amo. Veja que o homem não se importa muito de ouvir eu te amo. Não é que ele não gosta, mas o eu gosto de você para o homem é suficiente. Mas a mulher tem uma estrutura emocional diferente. Ela precisa ouvir isso, eu te amo. Você já falou eu te amo para sua esposa hoje? Eu já acordei cedo falando para minha esposa hoje. Não é porque eu ia pregar sobre essa mensagem, não, que eu nem lembrava na hora. Mas quando as mulheres falam de maneira rude, de maneira ríspida, os maridos e os filhos, homens, eles escutam: eu não acredito em você. Quando você fala ríspido com seu esposo ou com seu filho, o que eles ouvem é: eu não gosto de você. E também, eu não estou do seu lado. É isso que os homens ouvem. Tanto homens adultos, maridos, como filhos, meninos. E quando nós, homens, falamos duramente com as nossas esposas, quando falamos rispidamente com as nossas esposas e filhas, o que é que elas ouvem? Você não é amada. É isso que ela ouve. Você não é amada. Eu não vou lutar por você. Você não é digna da minha bondade. Você não merece a minha bondade. Então essa é uma forma de comunicação inadequada que traz perturbação e desconexão. A outra forma de comunicação que traz perturbação e desconexão no relacionamento é a comunicação desonesta. Há várias maneiras de ser honesto. Claro que o modo mais óbvio de ser honesto é você não guardar segredos e não enganar, não ser uma pessoa enganosa. Okay? Mas tão importante quanto isto é ser honesto sobre os nossos pensamentos e sentimentos. Porque muita gente não expressa seus verdadeiros sentimentos. Muita gente não expressa seus verdadeiros pensamentos. Esconde, dissimula. E Tiago nos dá uma das melhores, vou dizer assim, um dos melhores conselhos, dos mais sábios conselhos sobre comunicação. Olha o que ele diz. Tiago diz assim: lembrem disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Vou repetir de novo a primeira parte. Lembrem disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Esta tradução, que é uma paráfrase chamada The Message, né, em inglês, diz uma coisa muito interessante. Diz assim: lidere com seus ouvidos, siga com sua língua e deixe a raiva lá para trás. Então, nesta noite, eu quero apresentar 3 desafios para você e para mim. Se você está anotando, 3 desafios para você e para mim. Primeiro, mude os seus padrões. Tiago diz assim: olha, seja pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Um padrão de comunicação simples, que ele está propondo aqui, mas na verdade é muito, muito difícil de colocar em prática. Porque nós normalmente não estamos acostumados a ouvir. Escutar é uma coisa, ouvir é outra. E os padrões são poderosos, eles determinam como nós agimos. Porque foram padrões que nós fomos incorporando ao longo da nossa vida, dos nossos relacionamentos, e eles moldam o nosso jeito de ser, de nos expressar. Então nós precisamos mudar os nossos padrões. Não é? Normalmente nós tentamos parar a má comunicação, mas isso não funciona. Nós temos que substituir um padrão negativo por um padrão positivo. Veja bem, faça-me um favor, vai ali, está vendo ali onde estão aqueles interruptores de luz? Irmã de céu, vai lá, põe um deles para baixo, ou 2 deles para baixo. Aqueles, vai lá que eu vou lhe mostrar, ali. Isso, põe ele para baixo. Mais uns 2.
Olha, o que aconteceu? A luz foi interrompida. Por isso que nós chamamos em português, a chave de luz, nós chamamos de interruptor de luz, não é? Ou interruptor de eletricidade. Em inglês é power switch, mas eu espero que o nosso tradutor aí consiga explicar isso em inglês, né? It's an interrupter, né? Na verdade, porque está interrompendo. Agora pode acender. Muito obrigado. Então, fechar a nossa boca. Presta atenção nisso. Todas elas estão para cima. Sou eu que estou sentindo que estou no escuro, né? Fechar a nossa boca. Sintonizar os nossos ouvidos nas pessoas. E ouvir, ao invés, de se desligar ou de falar enquanto a pessoa está falando, é o interruptor de padrão. Porque nós temos um padrão. Eu, por exemplo, sou desse. Quando a Cristina está falando, eu já estou respondendo antes dela perguntar. A gente precisa mudar. Então, quando eu paro, seguro a minha boca, fecho a minha boca, me sintonizo no que o outro está dizendo e ouço, isso é um interruptor de padrão. Está entendendo o que eu estou falando? Agora, escutar sempre nos permite verdadeiramente, quer dizer, ouvir sempre nos permite verdadeiramente escutar. E então, validar. Ou seja, dar permissão para que o outro se sinta que possa expressar aquilo que está sentindo e sinta o que está sentindo. Muitas vezes as pessoas vêm falar conosco e nós não queremos, não permitimos que elas sintam o que elas estão sentindo. Ouvir é isso, é escutar e validar. Deixar que o outro sinta o que ele está sentindo. Por exemplo, às vezes uma pessoa vem deprimida, procurar ajuda da igreja, tem muitos irmãos que falam assim, não, depressão é do diabo. Já corre. Não dá nem a oportunidade de a pessoa se expressar. E quantas vezes nós fazemos isso nos nossos relacionamentos? A pessoa tenta expressar uma coisa, a pessoa fala assim, vai compartilhar com você, é tão alegria, eu consegui comprar um Fusca. É mesmo? Eu estou com um Jaguar lá em casa, você precisa ver. Você não dá oportunidade para o outro falar. A gente precisa aprender a ouvir. E validar o que o outro está tentando nos dizer. Validar o que ele está sentindo. Isso é muito importante. E nos unir a eles nas suas emoções. Foi o que eu falei semana passada, é a empatia. Isso é que é empatia. É eu entender, pelo menos sentimentalmente, tanto quanto possível, e me identificar com aquela pessoa na sua emoção. Às vezes nós não permitimos que as pessoas expressem suas emoções. É nós nos unirmos às pessoas na sua dor. Muita gente tem dor, vai comunicar-se com a gente corta. Mas você não pode estar sofrendo desse jeito. Ou então nos unirmos às pessoas no seu medo. Todo mundo tem alguma espécie de medo. Até porque Deus permite que a gente tenha medo de certas coisas. Aqui, quem não tem medo de cobra aqui, levante a mão. A única pessoa que eu conheço que não tem medo de cobra é a minha filha. Mas ela tem medo de aranha, desse tamanho. Ela pega uma cobra venenosa na mão, mas não pega uma aranha. Todos nós temos alguma forma de medo. Em parte isso é natural para nos proteger, mas às vezes também são medos que são causados pelas circunstâncias da vida. Eu também nos unimos na sua tristeza. Sabe, eu lembro que a gente cantava os corinhos, quando a gente era jovem lá no Brasil, né? Eu ainda sou, mas naquele tempo era mais jovem. Os corinhos que os jovens cantavam, que o crente não pode ficar triste. Isso não é Bíblia. Isso não está na Bíblia. O crente tem que estar sempre alegre. Não, tem momentos que você está bem para baixo mesmo. Ou essas pessoas que estão fazendo essas músicas nunca leram a Bíblia, né? Porque lá nos Salmos, por exemplo, o salmista muitas vezes está deprimido, ele está triste. Não é? Ou também é nos unirmos com a pessoa na sua frustração. Ao invés de a gente simplesmente desprezar os seus sentimentos. Quando nós fazemos isso, nos unimos com a pessoa na sua dor, no seu medo, na sua tristeza, na sua frustração, isso é um interruptor de padrão. Eu estou quebrando um padrão com o qual estou acostumado. Estou pronto para aprender e colocar em prática o novo padrão. E nós não ouvimos apenas as palavras, mas nós procuramos ouvir a emoção. E o significado que está ligado com aquela emoção. Por exemplo, quando alguém fala alguma coisa com você, o que realmente está acontecendo? Porque, na verdade, ela está dizendo uma coisa, mas o que ela está sentindo, ela não consegue expressar em palavras. Então, com a ajuda de Deus, eu devo procurar, tanto quanto possível, entender a sua emoção. O que realmente está acontecendo, qual é a emoção por trás do que a pessoa está dizendo.
Ouvir, procurando entender um significado mais profundo. Ligado com a comunicação, é um interruptor de padrão. Então, essa é a primeira coisa que Tiago nos ajuda e nos desafia a fazer, mudar o nosso padrão. Aprender a ouvir. Que cada um seja ou esteja pronto para ouvir. Nós gastamos tanto tempo comunicando somente sobre o que é dito, porque nós não estamos ouvindo de perto o suficiente aquilo que não está sendo dito. E às vezes o que não é dito é muito mais importante do que está sendo dito. Às vezes o que está sendo dito é só a ponta do iceberg, mas há muito mais por baixo. Precisamos aprender a ouvir e tentar nos empatizar, não sei se o verbo existe, né? Em inglês se empathize. Você se empatizar com a pessoa, procurando descobrir o que é que realmente está acontecendo e qual é a emoção que está por trás do que ela está dizendo. Este é o primeiro desafio. O segundo desafio é criar uma nova linguagem. Ele diz assim, olha, seja pronto para ouvir, mas demore para falar. Demore para falar. Gente, existem 5 níveis de comunicação. Todos nós experimentamos, em algum momento da nossa vida, estes 5 níveis de comunicação. O primeiro é a conversação comum. Em inglês é chamado de small talk. Né? É aquele bate-papo. Você está no ônibus, você começa a conversar com uma pessoa, ou aqui na igreja, antes do culto, depois do culto. Aquele bate-papo assim, né, sem maiores consequências. Todo mundo gosta, não é? Às vezes a gente até senta e fala assim, vamos bater um papo. Não acontece? E a gente bate um papo sem compromisso, né? Alegre, tudo bem, mas é o nível mais raso de comunicação que existe. É o nível de comunicação mais simples que existe. E é o nível de comunicação mais básico que existe. Certo? O segundo nível de comunicação é o Jornal da Noite, o noticiário da noite. É o Jornal Nacional. Só fala de fatos. A pessoa vai conversar, mas ela só fala dos fatos. O que aconteceu? Olha, aconteceu isso, tal, ou isso está acontecendo, ou aquilo outro. A pessoa não fala nada de si mesma, ela só fala de fatos. Ela não abre o seu coração, ela não abre as suas emoções, certo? Mas é um tipo válido de comunicação. Em alguns momentos nós precisamos saber o que está acontecendo realmente. Precisamos de fatos. Mas esses primeiros 2 níveis de comunicação, eles não são muito satisfatórios. Então, os próximos 3 é onde está o verdadeiro risco. E também a satisfação em potencial começa. O terceiro nível é a abertura cautelosa. É quando você começa a expressar suas opiniões e preocupações. Nós estamos vivendo num mundo que as pessoas praticamente não podem mais expressar opiniões, né? Você dá uma opinião lá no Facebook, 100 pessoas massacram você. Aí você muda de opinião, fica com aquelas 100, vem 200 contra você. É muito difícil nós estamos vivendo, mas você tem direito a ter a sua opinião. E você pode e deve expressar a sua opinião, mesmo que as pessoas não concordem. As pessoas não têm que concordar. Mas já é um tipo de comunicação um pouco mais profundo. Porque você está falando o que você pensa, não apenas fatos. Você está começando a falar o que é que aquilo causa em você. E você está expressando preocupações também, se é o caso. Mas existe um outro nível ainda mais profundo, que são as conversas de alto risco e altas recompensas. Alto risco, alta recompensa. Quanto maior o risco, maior a recompensa. Alguém aqui investe na Bolsa de Valores? Sei. Alguém já investiu? Talvez você não investa diretamente na Bolsa, mas você talvez invista em algum IRA, né? Você tem um plano de aposentadoria. E o que é que esses planos de aposentadoria fazem? Eles investem em ações. E você tem que dizer ao seu agente o seguinte: eu quero que invista em planos, em fundos de investimento de mais risco, de risco moderado ou menos risco. Tá? E assim também é no nosso dia a dia. Quanto mais risco, a chance de você ganhar mais é maior, mas também de perder é maior. Mas se você ganhar, a recompensa será maior, certo? Assim também no relacionamento. Quando você tem alto risco, você também tem, pelo menos em potencial, a possibilidade de alta recompensa. Então, quando você fala sobre os seus sentimentos, é mais difícil. Você falar sobre os seus sentimentos. Eu sei que alguns de vocês vão dizer assim, mas eu não sou uma pessoa muito emocional, muito emotiva, eu não sou o tipo de pessoa sentimental.
Eu vou dizer para você, bobagem. Eu também costumo dizer isso, mas é bobagem. Por que é bobagem? Porque Deus nos criou com emoções. E a palavra dele diz que nós somos feitos à sua imagem. Nós fomos feitos à imagem deste Jesus que sentiu tristeza quando por ocasião da morte do seu amigo Lázaro. E sentiu a dor das suas amigas Maria e Marta. Irmãos, eu costumo dizer isso também, eu não sou uma pessoa muito emotiva, mas quando fiquei sabendo da morte do meu amigo, a maioria que já sabe, né, 3 semanas atrás, realmente foi um choque. Sentimentos que eu nunca imaginei que eu fosse expressar, eu expressei naquele dia. No momento que a notícia chegou e me pegou de surpresa, eu comecei a chorar. Que não é muito comum, vocês não me veem chorando com facilidade. Mas todos nós temos emoções. Jesus chorou quando ele soube que seu amigo Lázaro havia morrido. Ele chorou com a dor das amigas dele, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Nós fomos feitos à imagem desse Jesus que sentiu ira quando ele estava falando sobre pessoas fazerem mal a crianças. Jesus ficou irado. Nós já falamos aqui sobre ira, existe a ira pecaminosa, mas existe uma ira que é justa. Mas esse Jesus era como você e eu. A única coisa é que ele não pecou. E outra coisa, esse Jesus que sentiu temor quando ele estava encarando o sofrimento da cruz. Porque você acha que Jesus falou, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Porque naquele momento ele tinha temor. Ele sabia o que ele ia fazer, ele sabia pelo que ele ia passar, mas como homem, ele teve temor. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E nós somos criados à imagem deste Jesus. E a gente quer se dar uma de super-homem, super-mulher, e nós não somos. Nós somos criados à imagem de Deus que tem sentimentos. Nós cantamos aqui hoje, Deus é minha paixão, mas Ele também nos ama de paixão. Ele fala, com amor eterno eu te amei. Ele é aquele que deixa as 99 ovelhas lá no aprisco e vai atrás daquela que está perdida, porque Ele ama, Ele tem um sentimento para aquela ovelha. E nós somos criados à imagem desse Jesus. Você é uma pessoa que foi criado para experimentar emoção. Muitas vezes, alguns de nós colocamos uma tampa, né, sobre a emoção, fica igual aquela garrafa de Coca-Cola. Quem gosta de Coca-Cola? Eu não gosto, né? Mas eu estou evitando, gente. Esta semana só tomei 3 dedinhos. Uma vez um dedinho, outra vez 2 dedinhos. Não assim, pé ou deitado. Ou assim, né? Assim, ó, deitadinhos. Mas olha o que acontece. O que acontece com a Coca-Cola? Ela está sob pressão, não é verdade? Quando você abre a tampa, o que acontece? Ela vem para fora. Especialmente se ela estiver deitada. Tem gente que põe Coca-Cola deitada dentro do carro, né, atrás do carro, no porta-malas, dentro da geladeira. Quando abre, explode. Porque ela está sob pressão. Além da pressão natural, você ainda submete a mais pressão quando você coloca na horizontal. Mas muitos de nós somos assim, a gente coloca uma tampa sobre as nossas emoções. Tentando engarrafar as nossas emoções, não deixando que elas se expressem. O problema é que quando elas vêm à tona, explodem. E aí ninguém te aguenta. Ninguém aguenta ficar com você por perto. As emoções são parte natural do nosso ser, de quem nós somos, de como e quem Deus nos criou para ser. Agora, quando nós não encontramos as pessoas que nós amamos neste lugar, onde podemos expressar isto, o que elas fazem, uma de duas coisas. Primeiro, elas se retiram. Ok, você não quer me ouvir, não quer entender minhas emoções, não quer saber o que está se passando comigo, elas se fecham. Elas começam a cuidar da sua própria ferida. Não é? Elas sabem que ninguém está vindo para ajudá-las, então elas se fecham. Ou então, por outro lado, os seus sentimentos ficam cada vez maiores e mais fortes, e elas vão atrás da validação que elas precisam, já que você não está validando, elas vão atrás da validação que elas precisam, muitas vezes de modo negativo. O que elas estão fazendo, na verdade, é clamando para que você possa vê-las. E elas vão act out, como se fala em inglês, né? Elas vão fazer birra, vão fazer coisas, até que você as encontre nesse lugar da emoção. No lugar onde elas estão. E o 5º tipo de relacionamento, que é o relacionamento mais elevado que existe, é conversas de verdade
em amor. Está lá em Efésios 4:25, lá. Paulo diz que nós devemos falar a verdade em amor uns com os outros. É quando eu expresso as minhas necessidades. Isso é vulnerabilidade total. Este é o nível mais profundo de comunicação que duas pessoas podem ter. Quando elas expressam as suas necessidades, as suas carências. Quando elas se expõem totalmente. Porque nas outras eu me exponho um pouquinho. Mas quando eu consigo chegar a este nível de comunicação, eu me exponho totalmente. É como se eu me desnudasse, tirasse a roupa, estou diante da pessoa e falar, isto aqui é quem eu sou e como eu sou. Que nível de comunicação você tem com sua esposa? Que nível de comunicação você tem com seu esposo? Que nível de comunicação você tem com seus filhos? Ou com seus pais? Com seu namorado? Com os irmãos da igreja? Com seus amigos? Qual é o nível de comunicação em que você se encontra? Eu sei que você talvez não vai conseguir chegar nesse nível com todas as pessoas. Eu já falei aqui em outra ocasião, né, que tem vários tipos de amigo. Tem aquele conhecido, tem um amigo chegado, mas tem um amigo íntimo, com quem você pode se abrir. Agora, se você não consegue se abrir com ninguém, alguma coisa está errada com você. E quando a pessoa tenta se abrir com você, porque às vezes você tem dificuldade nesse nível, você também não deixa que ela se expresse. Mas esse é o nível de comunicação que todos nós precisamos alcançar. E não é só com os outros, é com Deus também. Tem gente que quando ora, por exemplo, não chega a esse nível de comunicação com Deus. Só que diferente de mim, diferente de você, Deus sabe o coração e Ele sabe a verdade. E Ele sabe a necessidade. Por isso que Jesus falou assim, olha, o Pai de vocês, o Pai Celestial, Ele sabe das suas necessidades antes que vocês lhe apresentem. Mesmo antes de eu falar, ou mesmo quando eu oro inadequadamente, a Bíblia diz, eu não sei orar como convém, mas o Espírito Santo me ajuda. Porque Ele sabe da minha dificuldade, às vezes, de expressar. Mas nós precisamos aprender a desenvolver essa liberdade com Deus. E também com as pessoas que nós amamos. E para a tristeza nossa, a gente sabe que às vezes há maridos e mulheres que deveriam ter mais profundo nível de comunicação, que é esse número 5, que apenas se comunicam nos outros níveis. Eles só falam de coisas corriqueiras. Ou então só falam das notícias, dos fatos. Ou avança até um pouco mais para opiniões, para preocupação, mas não falam dos seus sentimentos e não falam das suas necessidades. Se você quer virar a mesa com a ajuda de Deus, você precisa começar a investir no seu relacionamento. Você precisa aprender a fazer o que diz Tiago. Estar pronto para ouvir, demorar para falar e demorar para se irar ou para ter raiva. Faça um exercício. Pegue as suas próprias palavras, aquilo que você diz. Vá lá dentro de você mesmo, no seu coração. Qual é a emoção? Qual é a sua emoção? Não dos outros. Qual é a sua emoção que está por trás do que você fala? Olhe para o que você tem dito para as pessoas que você ama. Quais são as emoções que estão por trás do que você tem dito? Quando nós aprendemos a olhar para nós mesmos, a lidar com essas situações, podemos aprender também a lidar com as dos outros. E a nos comunicar mais adequadamente. Seja honesto. Mas seja honesto primeiro com você mesmo. Depois com seu amigo, seu parceiro, seu marido, sua esposa, seu filho. Seja verdadeiro. Seja quem você realmente é, lá dentro do seu coração. E seja amoroso. Trate as pessoas com amor. E o terceiro desafio que eu quero nos dar nesta noite é desafie o seu coração. Tiago diz que nós devemos demorar para ter raiva. Quantos de nós pegamos fogo tão facilmente, né? Ficamos com raiva das pessoas. Ficamos irados com as pessoas. Isso aqui é um projeto a longo prazo agora. Você precisa de novos padrões. A gente já falou, precisa mudar o padrão. Mas não pense que você vai mudar da noite para o dia. Você precisa investir nisso diariamente. Você precisa de novos pensamentos, alimentar sua mente com pensamentos diferentes. A Bíblia diz que aquilo que é bom, que é louvável, que é agradável, é o que nós devemos pensar.
Mas se eu alimento a minha mente com coisas ruins, eu também vou falar coisas ruins. Se eu alimento minha mente com pensamentos de ódio, eu vou expressar ódio. Se eu alimento minha mente com palavrões, eu vou expressar palavrões. Jesus falou, a boca fala que o coração está cheio. Não há como mudar isso, então você precisa começar a mudar o seu padrão. Começando pelo seu coração. Sabe? Desafiar o seu coração. Coração, até aqui eu tenho feito assim ou assado. Mas a partir de hoje, com a ajuda de Deus, eu vou mudar. A partir de hoje, com a ajuda de Deus, eu vou estabelecer um novo padrão de comunicação. E você precisa de crenças melhores. Não estou falando crença no sentido de fé bíblica. Mas crenças, coisas boas. Às vezes a gente só crê naquilo que é ruim. Tem pessoas com quem você vai conversar, ela só fala de desastres. Só fala de coisas ruins. Só comunica o que não serve para a nossa edificação. E Tiago fala claramente, e Paulo, naquela outra passagem que nós lemos lá em Efésios 4:22, ele fala, nós devemos falar o quê? Edifica as pessoas. Agora, como é que eu vou falar se eu não creio naquilo? Eu falo do que eu creio. Que Deus possa nos ajudar, irmãos, a partir de hoje, a mudar a nossa maneira de pensar e de nos expressar. Amém? E a nossa maneira de crer, sobretudo. Porque o que eu creio é o que eu penso. O que eu penso é o que eu creio. E o que eu creio e penso é o que eu falo. E é como eu ajo também. E a coisa mais importante aqui, você e eu precisamos perdoar. Começar de novo hoje. Agora, sabe o que vai acontecer? Muitos de vocês vão entender tudo errado que eu estou falando. Alguns de vocês, até já no caminho para casa hoje do carro, vão fazer uma confusão com o que eu falei hoje. Porque a gente não está acostumado. Porque a gente não está acostumado. Lembre-se de que padrões são poderosos. Se os seus padrões até aqui têm sido estes que eu mencionei, você precisa mudar. Agora você não vai mudar hoje no caminho para casa. É um exercício constante. Eu falei, é longo prazo. Mas tem que começar em algum lugar. Toda jornada começa com o primeiro passo. A gente lê aí desses grandes homens, mulheres que sobem montanhas, Everest, 8.800 e poucos metros. Tudo aquilo começou com o primeiro passo. Enquanto estava só na mente deles, eles não deram o primeiro passo, eles não conseguiriam escalar aquela montanha. Você que fala assim, eu vou começar esta semana a fazer exercício, vou caminhar 40 minutos, vai nada. Se você não der o primeiro passo, você não vai. Você tem que dar o primeiro passo. E não pense que você vai caminhar 40 minutos, que dificilmente você vai conseguir. Se você nunca fez nada, é melhor você caminhar 10 minutos. Comece com 10. E se você não conseguir os 10, não tem problema, você deu os passos. Está entendendo? É preciso dar o primeiro passo. Preciso começar em algum lugar. Mas, mesmo que a gente falhe de novo e fracasse de novo, tem esperança. A parte mais importante da comunicação, numa família e num relacionamento, é fazer reparação. O que eu quero dizer com isso? É a capacidade de confessar. Eu errei, eu falhei, pedi perdão, me perdoe, me desculpe, falhei mais uma vez. E tentar novamente, isso produz proximidade e conexão, que é o mais importante de tudo. Estes são os passos para nós alcançarmos a conexão, sobre a qual já falamos na semana passada. E eu quero que você saiba que Jesus é aquele que praticou isto perfeitamente. E Ele nos dá esperança. Olha o que diz o salmista. O Senhor é bondoso e misericordioso. Não fica irado facilmente e é muito amoroso. Esse é o modelo. Ele não vive nos repreendendo. E a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Gente, quando a gente olha para isso, muitas vezes nós fazemos exatamente o contrário. A gente não é bondoso, a gente não é misericordioso, a gente se irrita facilmente, a gente não é muito amoroso, a gente repreende as pessoas com facilidade, a nossa raiva parece que nunca vai acabar. Não é verdade? Nós queremos castigar as pessoas, se não podemos castigar fisicamente, muitas vezes castigamos emocionalmente ou com palavras. E diz aqui que Ele não nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades, mas nós gostamos de retribuir as pessoas conforme as fraquezas delas.
Olha, ele continua dizendo, assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem, pois ele sabe como somos feitos, lembra que somos pó. Para você que está anotando, é Salmo 103, versículos 8 a 14. Está entendendo? Deus é o nosso padrão, Jesus é o nosso padrão. Ele viveu tudo isso que eu estou falando aqui perfeitamente. Jesus não tinha medo de se expressar nesses 5 níveis de comunicação. E Ele é quem nos ajuda, para que nós também possamos nos expressar. Nós somos perfeitos como Ele, mas podemos fazer muito melhor do que andamos fazendo. Então, mesmo que você sinta que a sua situação é desesperada, parece que a minha situação não tem solução, pastor. E se você fica se perguntando, será que eu vou acertar? Ou será que a minha família vai um dia me ouvir? Será que o meu marido vai me ouvir? Será que a minha esposa um dia vai me ouvir? Será que meus filhos um dia vão me ouvir? Será que um dia eles vão me conhecer como eu realmente sou? Quem eu realmente sou? Em vez de você ficar se perguntando se eles vão responder o clamor do seu coração, você precisa saber que é o Pai Celestial, quem primeiro vai encontrar você onde você está. Ele ouve quando você clama. Ele vê a sua dor. E Ele responde com bondade e verdade. Ele não pega a nossa falha, o nosso fracasso, o nosso pecado e coloca na nossa cara contra nós. Mas, ao invés, quando nós confessamos, Ele promete nos perdoar. Gente, eu já tive momentos de desespero. Todos nós aqui, creio que já tivemos. E eu já tive momentos de desespero em que eu me sentia invisível. E me sentia não ouvido. E eu clamei a Deus e Ele estava lá para me ouvir. Ele estava lá para me ajudar. Eu quero dizer para você que Deus está lá para te ajudar. Em inglês a gente tem aquela expressão lá. Como é que é? I'm here for you. É assim, né? Estou aqui por você. Eu quero dizer para você, Deus está aqui por você. Não importa onde você esteja, qual seja a sua situação, como você esteja se sentindo, na sua frustração, saiba que Deus está presente. Ele é o Senhor que está presente. Nós até cantamos uma música aqui de vários nomes de Deus, né? E um dos nomes de Deus é que Ele está lá, Ele está presente. Sabe? Quando isso acontece comigo, Ele me levanta. E Ele me lembra que não é trabalho da minha esposa, não é trabalho da minha filha, e não é trabalho dos meus pais, ou dos meus amigos, dos meus irmãos em Cristo, satisfazer a minha necessidade de ser amado. Que eles nunca vão conseguir satisfazer, só Deus pode. Só Jesus pode satisfazer esse desejo, essa ânsia por ser amado. Se eu não consigo experimentar o amor de Deus, o amor de Jesus, não será o amor deles que vai me satisfazer. Lembre-se que seu pai está com você. Então a sua situação, por mais difícil que ela seja, mas meu relacionamento em casa não anda muito bem, a nossa comunicação está horrível. Lembre-se que Ele está aí para te ajudar. E para te ajudar, inclusive, começar por você. Porque muitas vezes, sabe, eu costumo brincar aqui, né? Tem aquele crente que tem uma pá e tem um crente que tem uma enxada, né? Então quando ele vem para o culto, ele ouve uma palavra dessa, fala assim, isso aqui não é para mim, é para minha esposa. A pá, né? Como se pegasse a mensagem com uma pá e jogasse para a esposa. Olha, isso aqui é para o irmão que está sentado atrás de mim, né, irmão? Né, José? O irmão já está até recebendo lá. Mas tem aquele outro irmão que, quando ouve a palavra de Deus, ele tem uma enxada. É para mim, Senhor, me dá mais. Puxa para mim. A palavra hoje é para você ou é para a pessoa que está do seu lado? É para você. Precisamos aprender isto. E pedir ajuda ao nosso Pai Celestial, que Ele nos ajude a mudar, a virar a mesa nos nossos relacionamentos. Se o relacionamento está ruim, ele pode ficar bom. Se o relacionamento está bom, ele pode melhorar. Se o relacionamento está ótimo, ele pode ficar excelente. E sabe por que eu tenho certeza disso? Porque o Deus que me ouve é o Deus que me amou. E Ele demonstrou e comunicou o amor dEle por mim em alto
e bom som da cruz. Vamos orar? Incline a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nós temos falado aqui sobre virar a mesa. E hoje, especificamente, estamos falando sobre comunicação. Comunicação do lar, entre marido e mulher. Comunicação da família, pais e filhos. Comunicação entre amigos. Comunicação entre irmãos. Senhor, quantas vezes os nossos relacionamentos não têm conexão porque não temos boa comunicação. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática o que aprendemos esta noite. Ajuda-nos a colocar em prática, Senhor, esses 3 desafios. Sabemos que vamos falhar, mas o Senhor é quem nos ajuda a começar de novo. Ajuda-nos, Senhor, a evitar a comunicação dura, a comunicação ríspida, rude. Ajuda-nos a evitar a comunicação desonesta, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática esses 3 desafios. Primeiro, mudar os meus padrões. Ajuda-me a ser pronto para ouvir. A usar o interruptor de padrões negativos na minha vida e começar a usar novos padrões. Padrões positivos. Que me permitam ouvir a pessoa que fala comigo, que quer se comunicar comigo, e validar esta pessoa, dar a ela permissão para sentir o que ela está sentindo. Unir-me com ela nos seus sentimentos, nas suas emoções. Compartilhar até, se possível, a sua emoção. Ajuda-me, Senhor, também a pôr em prática esse segundo desafio, a criar uma nova linguagem, a demorar para falar, como diz Tiago. Ajuda-me a entender estes 5 níveis de comunicação, a conversação comum, as notícias da noite, a abertura cuidadosa, e também, Senhor, as conversas de alto risco e alta recompensa. Ajuda-me, Senhor, a me abrir, falar sim das minhas opiniões, das minhas preocupações, dar notícias, bater papo, mas também a expressar os meus sentimentos, Pai. Porque todos nós temos sentimentos, temos emoções, porque fomos criados por Ti, a Tua imagem. E a Bíblia nos mostra um Deus que tem sentimentos, tem emoções, Jesus que tem emoções. E ajuda-nos também, Senhor, a colocar em prática este terceiro desafio, que é desafiar o meu coração a desenvolver novos padrões, novos pensamentos e melhores crenças. A perdoar, Senhor, o meu interlocutor, aquele que se comunica comigo, seja minha esposa, ou marido, ou filho, quem seja, Pai, amigos. Ó Deus, e ajuda-nos a entender que muitas vezes nós vamos fracassar, mas o Senhor nos deu a reparação, a capacidade de confessar, pedir perdão e tentar novamente. E são estas coisas que trazem proximidade e conexão. Ajuda-nos a entender isso e colocar em prática, olhar para Jesus, que é o nosso modelo, a olhar, Senhor, para o Salmo 103, onde nós encontramos esse modelo, especialmente os versículos 8 a 14, Senhor. E Deus, ajuda-nos a entender que qualquer que seja a situação, talvez haja pessoas aqui nesta noite, estão passando por uma situação que já está perdendo o controle. Já sentem que não há mais jeito, que elas possam entender que há sim, Senhor. Se elas estão se perguntando esta noite, se a sua família, ou marido, ou esposa, ou filhos, vão procurar ouvir esta pessoa, conhecer essa pessoa e responder ao clamor do seu coração, concede que elas primeiro entendam, primeiro saibam que Tu estás pronto para encontrá-las onde elas estão, nesta situação que parece impossível aos homens, para daí levantá-las, para daí, Senhor, restaurar, para daí começar um processo de cura e restauração. Ó Deus, e também quando nós falhamos, ajuda-nos a entender a necessidade de confessar, porque o Senhor promete sempre nos perdoar quando confessamos. O Senhor é um Deus bom que não joga na nossa cara o nosso fracasso e o nosso pecado. E ajuda-nos a entender também, Senhor, que não é a minha esposa, ou não é o marido de alguém aqui, ou não são os pais, ou os filhos, ou o namorado, ou os amigos, que tem o trabalho de satisfazer o seu desejo de ser amado, mas que nós encontramos, na verdade, essa satisfação somente em Ti, somente em Jesus. E se há alguém aqui, Senhor, que ainda não teve encontro com Jesus, dá-lhe um encontro com Ele nesta noite, dá-lhe a Tua salvação. E aqueles de nós que, mesmo sendo crentes, precisamos, Senhor, ser reafirmados,
ser restaurados. Faz o mesmo por nós também, Senhor. Ajuda-nos a entender que não é o nosso cônjuge ou quem quer que seja que vai satisfazer a nossa necessidade, a nossa ânsia de ser amados, mas é só o Senhor. E que Tu nos tomas nas Tuas mãos. Tu já demonstraste o Teu amor por nós lá na cruz, e a cada dia, Senhor, Tu nos encontras aonde estamos para nos ajudar. Ajuda-nos a entender isso e a Te buscar, Senhor, para que nós possamos nos comunicar e não nos estrumbicar. Em nome de Jesus. Amém.